Você está escovando os dentes e de repente vê aquele sangue vermelho vivo na pia. Ou você está comendo uma maçã e quando morde, fica aquela marca vermelha. Ou pior ainda, você acorda de manhã com gosto de sangue na boca, com o travesseiro manchado, porque sua gengiva sangrou a noite toda enquanto você dormia. E você fica ali olhando aquele sangue pensando, isso é normal? Todo mundo tem isso? Ou tem algo muito errado acontecendo comigo? E aqui está a verdade que ninguém te preparou para ouvir. Gengiva que sangra não é normal. Nunca foi, nunca será. Não importa a sua idade. Não importa se você vê outras pessoas da sua idade com o mesmo problema. Gengiva saudável não sangra. Quando ela sangra, é porque existe uma doença ativa acontecendo dentro da sua boca neste exato momento. E essa doença não vai parar sozinha. Ela vai piorar, vai avançar, vai destruir silenciosamente o osso que sustenta seus dentes até você começar a perder eles, um por um, sem entender como chegou a esse ponto. E o mais perigoso de tudo é que a maioria das pessoas ignora completamente esse sinal de alerta. Elas veem o sangue, acham estranho por alguns segundos e seguem a vida, semana após semana, mês após mês, ano após ano, vendo aquele sangue aparecer e desaparecer, achando que não é grande coisa, que é só sensibilidade, que é coisa da idade. E enquanto isso, uma bomba relógio está funcionando dentro da boca delas, destruindo tecidos, corroendo o osso, preparando o terreno para a perda irreversível dos dentes. A verdade brutal é que depois dos 60 anos, sua gengiva sangra mais fácil, e as consequências são muito mais graves do que eram quando você era jovem. E isso não acontece por acaso. Existem razões específicas, mudanças no seu corpo, no seu sangue, nos seus hábitos, que criam a tempestade perfeita para sangramento gengival severo e doença periodontal agressiva. Vamos revelar agora exatamente por que sua gengiva sangra tanto na terceira idade e, mais importante, o que você precisa fazer imediatamente para parar isso antes que seja tarde demais. A primeira razão pela qual gengivas sangram tanto depois dos 60 é a doença periodontal crônica acumulada ao longo de décadas. E aqui está o choque. Estudos mostram que mais de 70% das pessoas acima de 65 anos têm algum grau de doença periodontal. A maioria não sabe porque a doença é silenciosa, não dói, só dá sinais sutis como sangramento que as pessoas ignoram. A doença periodontal começa como gengivite, aquela inflamação leve da gengiva causada por acúmulo de placa bacteriana. No começo é reversível, tratável com simples melhora na higiene. Mas se você ignora, ela evolui para a periodontite, onde as bactérias penetram abaixo da gengiva, formam bolsas profundas entre a gengiva e o dente e começam a destruir o ligamento periodontal e o osso que sustenta os dentes. E quando você tem periodontite, sua gengiva fica cronicamente inflamada, cheia de vasos sanguíneos dilatados, tentando combater a infecção. Qualquer toque, qualquer atrito da escova, do fio dental, até da comida ao mastigar, rompe esses vasos e causa sangramento. O sangue que você vê não é a gengiva sendo machucada pela escovação. É a gengiva inflamada pela doença sangrando porque está doente. E aqui está o problema devastador. Depois dos 60, você provavelmente tem décadas de doença periodontal não tratada ou maltratada. Mesmo que você tenha feito tratamento no passado, se você não manteve cuidados rigorosos, a doença voltou. E quanto mais tempo você tem periodontite ativa, mais profundas as bolsas, mais destruído o osso, mais inflamada a gengiva, mais sangramento você vai ter. A segunda razão é que, com a idade, seu sistema imunológico enfraquece. Suas células de defesa não respondem tão rápido ou tão eficazmente contra as bactérias da placa. Isso significa que as mesmas bactérias que quando você tinha 30 anos causavam uma gengivite leve,
Agora, aos 60, causam uma inflamação muito mais severa e persistente. Seu corpo simplesmente não consegue mais controlar a infecção tão bem quanto antes. A terceira razão crítica são os medicamentos. A maioria das pessoas acima de 60 toma pelo menos 3, 4, 5 remédios diferentes por dia. E muitos desses medicamentos têm efeitos colaterais que aumentam o sangramento gengival. O primeiro grupo são os anticoagulantes, aqueles remédios para afinar o sangue e prevenir trombose ou derrame. Os mais comuns são a varfarina, rivaroxabana, apixabana, dabigatrana e até a simples aspirina em dose baixa que milhões de pessoas tomam diariamente. Esses medicamentos fazem exatamente o que se propõem. Diminuem a capacidade de coagulação do sangue. O problema é que eles fazem isso no corpo todo, incluindo na gengiva. Então, quando você tem inflamação gengival, mesmo que seja leve, e você toma anticoagulante, o sangramento é muito mais intenso e prolongado. Um sangramento que em outra pessoa pararia em poucos segundos, em você continua por minutos. Você escova os dentes e a pia fica cheia de sangue. Você usa fio dental e sangra tanto que assusta. O segundo grupo de medicamentos problemáticos são os bloqueadores de canal de cálcio para pressão alta, como amlodipino e nifedipino. Esses causam um efeito colateral chamado hiperplasia gengival, onde a gengiva cresce de forma anormal, fica inchada, espessa, cobrindo parte dos dentes. Essa gengiva hiperplásica sangra muito facilmente porque está sempre inflamada e tem muitos vasos sanguíneos. O terceiro grupo são medicamentos que causam boca seca, incluindo praticamente todos os antidepressivos, ansiolíticos, antihipertensivos, anticolinérgicos. Quando você tem boca seca, perde a proteção natural da saliva contra bactérias. As bactérias se multiplicam. A placa se acumula mais rápido, a inflamação piora e, consequentemente, o sangramento aumenta. A quarta razão é deficiência nutricional, especialmente de vitamina C. Muitas pessoas idosas não se alimentam adequadamente. Comem pouco, comem sempre as mesmas coisas, evitam frutas e vegetais frescos. A deficiência de vitamina C causa enfraquecimento dos vasos sanguíneos da gengiva e prejudica a síntese de colágeno, a proteína estrutural que mantém os tecidos gengivais fortes. Com pouca vitamina C, a gengiva fica frágil e sangra muito facilmente. O escorbuto, aquela doença clássica de marinheiros que não comiam frutas por meses, tinha como sintoma principal gengivas que sangravam profusamente e se deterioravam. Hoje em dia é raro chegar a escorbuto clínico, mas deficiências leves e moderadas de vitamina C são surpreendentemente comuns em idosos e causam sangramento gengival aumentado. A quinta razão é diabetes mal controlado. Diabetes é extremamente comum depois dos 60 e quando a glicemia está elevada cronicamente, isso prejudica a circulação sanguínea, enfraquece o sistema imunológico e cria um ambiente favorável para bactérias na boca. Pessoas com diabetes têm risco muito maior de doença periodontal severa e, consequentemente, sangramento gengival intenso. Além disso, diabetes afeta a capacidade de cicatrização. Quando sua gengiva sangra e está tentando se regenerar, se você tem diabetes descontrolado, esse processo de cicatrização é muito mais lento. A gengiva permanece inflamada e sangrando por muito mais tempo. A sexta razão é mudanças hormonais, especialmente em mulheres após a menopausa. A queda de estrogênio afeta os tecidos gengivais, tornando-os mais finos, mais secos, mais vulneráveis à inflamação. Gengivas pós-menopausa são mais sensíveis, mais propensas a sangramento e têm menor capacidade de regeneração. A sétima razão é tabagismo, ou histórico de tabagismo. Se você fuma ou fumou por muitos anos, isso causou danos permanentes aos vasos sanguíneos da sua gengiva. Paradoxalmente, fumantes ativos às vezes sangram menos porque o cigarro contrai os vasos.
Mas quando param de fumar, o sangramento que estava escondido aparece com tudo. E ex-fumantes têm gengivas danificadas que sangram mais facilmente. A 8ª razão é técnica de higiene inadequada. Muitas pessoas depois dos 60 têm artrite, tremor nas mãos, diminuição da destreza manual, problemas de visão. Isso dificulta escovar e usar fio dental adequadamente. Elas não conseguem mais limpar tão bem quanto antes. A placa se acumula, a inflamação piora e o sangramento aumenta. Agora que você entende por que sua gengiva sangra tanto, vamos ao que realmente importa. O que fazer para parar isso? A primeira ação absolutamente essencial é ir ao dentista imediatamente para a avaliação periodontal completa. Não no mês que vem, não quando der tempo. Agora, sangramento gengival persistente é sinal de doença ativa que está destruindo seus tecidos neste exato momento. O dentista vai medir a profundidade das bolsas periodontais ao redor de cada dente usando uma sonda. Vai fazer radiografias para avaliar quanto osso você já perdeu. Vai identificar áreas de acúmulo de tártaro que você não consegue remover em casa. E baseado nisso, vai propor tratamento adequado. Se você tem periodontite, você vai precisar de raspagem e alisamento radicular. Aquela limpeza profunda onde o dentista remove toda a placa e tártaro de dentro das bolsas periodontais, abaixo da gengiva. É feito com anestesia local. Pode ser desconfortável, mas é fundamental para controlar a doença. Em casos severos, pode precisar de cirurgia periodontal. O segundo passo é dominar completamente a técnica correta de higiene bucal. Escove os dentes pelo menos 2 vezes ao dia, idealmente 3, com escova de cerdas macias. Nunca use escova dura que machuca a gengiva. Posicione a escova em 45 graus em relação à linha da gengiva e faça movimentos suaves, curtos, vibratórios ou circulares. Dedique pelo menos 2 minutos completos à escovação. E aqui está o segredo que faz toda a diferença. Use fio dental todos os dias, sem exceção. É entre os dentes, onde a escova não alcança, que a doença periodontal começa. Use fio dental corretamente, curvando ele em formato de C ao redor de cada dente e deslizando para cima e para baixo, entrando um pouquinho abaixo da gengiva. Se você tem dificuldade manual, use passadores de fio dental com haste ou irrigador oral. E aqui está algo importante. Quando você começa a usar fio dental corretamente depois de anos sem usar, ou quando você tem doença periodontal, sua gengiva vai sangrar muito no começo. Isso assusta as pessoas e elas param de usar. Não pare. Continue usando todos os dias. O sangramento vai diminuir progressivamente conforme a inflamação melhora. Geralmente, em 1 a 2 semanas de uso diário correto, o sangramento diminui drasticamente. O terceiro passo é usar enxaguante bucal antibacteriano. Os mais eficazes contêm clorexidina 0,12%. Use 2 vezes ao dia durante 2 semanas inicialmente para ajudar a controlar a carga bacteriana. Depois pode usar enxaguantes de manutenção com óleos essenciais ou cetilpiridínio. Sempre sem álcool, porque álcool resseca a boca e piora a situação. O quarto passo crítico é conversar com seu médico sobre seus medicamentos. Se você toma anticoagulante, não pare nunca por conta própria, porque o risco de trombose ou derrame é real e grave. Mas pergunte se a dose pode ser ajustada, se existe alternativa, se é possível fazer monitoramento mais frequente para garantir que você está na dose mínima efetiva. Muitas vezes, pequenos ajustes diminuem muito o sangramento sem comprometer a proteção cardiovascular. Se você toma bloqueador de canal de cálcio e desenvolveu hiperplasia gengival, converse sobre trocar por outro antihipertensivo de classe diferente. Nem sempre é possível, mas quando é, a hiperplasia regride sozinha
e o sangramento melhora muito. O quinto passo é corrigir deficiências nutricionais. Coma frutas ricas em vitamina C todos os dias. Laranja, acerola, kiwi, morango, goiaba, pimentão. Ou tome suplemento de vitamina C 500 a 1000 mg por dia. Também certifique-se que está consumindo proteína adequada, porque gengivas precisam de proteína para se regenerar. E considere suplementação de vitamina D se você não se expõe ao sol regularmente. O sexto passo é controlar rigorosamente seu diabetes se você tiver. Glicemia bem controlada melhora dramaticamente a saúde gengival. Trabalhe com seu médico. Siga a dieta. Tome os medicamentos corretamente. Monitore sua glicose. Diabetes controlado e gengivas saudáveis estão diretamente conectados. O sétimo passo é parar de fumar se você ainda fuma. Não existe meio termo. Cigarro destrói suas gengivas de formas irreversíveis. Você não vai conseguir controlar sangramento gengival enquanto continuar fumando. Procure ajuda profissional, use adesivos de nicotina, medicamentos, terapia, mas pare. O oitavo passo é fazer limpezas profissionais frequentes. Não a cada 6 meses como seria o normal. Se você tem doença periodontal ativa e sangramento persistente, você precisa de limpezas a cada 3 meses. Talvez até a cada 2 meses nos primeiros tempos. Essas limpezas removem o tártaro que se forma rapidamente em pessoas com periodontite e mantém a doença controlada. O nono passo é considerar ferramentas auxiliares se você tem dificuldade manual. Escova elétrica é excelente porque você não precisa fazer movimento, só posicionar. Irrigador oral complementa o fio dental e é mais fácil de usar. Suportes de cabo grosso para escova se você tem artrite. Escovas interdentais para espaços maiores entre os dentes. Use a tecnologia a seu favor. O 10º passo é estar atento a sinais de alerta que exigem intervenção urgente. Sangramento que não para mesmo com pressão, que continua por mais de 15 minutos, exige avaliação médica imediata. Sangramento acompanhado de inchaço severo, pus, febre, dor intensa, também exige atenção urgente. E se o sangramento aumenta repentinamente sem razão aparente, converse com seu médico. Pode ser necessário ajustar anticoagulante. Agora tem uma verdade importante sobre tempo de melhora. Se você implementar tudo o que eu falei, quanto tempo leva para o sangramento parar? Depende da gravidade. Em casos leves de gengivite com melhora na higiene e limpeza profissional, você pode ver melhora significativa em 1 a 2 semanas. O sangramento diminui, a gengiva fica menos vermelha, menos inchada. Em casos moderados de periodontite, após raspagem profunda e com higiene rigorosa em casa, você vai ver melhora gradual ao longo de 4 a 6 semanas. O sangramento não para da noite para o dia, mas vai diminuindo progressivamente. Em casos severos, com bolsas profundas e perda óssea significativa, pode levar 2 a 3 meses de tratamento agressivo para controlar o sangramento completamente. Mas aqui está o ponto crucial. Mesmo depois que o sangramento parar, você não pode relaxar nos cuidados. Doença periodontal é crônica. Ela está controlada, não curada. Se você voltar aos hábitos antigos, para de usar fio dental, pula limpezas profissionais, o sangramento volta. Você precisa manter os cuidados rigorosamente pelo resto da vida. E tem uma última verdade que precisa ser dita com toda a seriedade. Se você ignora sangramento gengival, se você não trata a doença periodontal, você vai perder seus dentes. Não é questão de se, é questão de quando. E pior, doença periodontal não fica restrita à boca. As bactérias e a inflamação crônica afetam o corpo todo. Estudos científicos sólidos mostram conexão entre doença periodontal severa e aumento de risco de infarto, derrame, complicações de diabetes, pneumonia em idosos, declínio cognitivo e até mesmo Alzheimer.
Quando você trata suas gengivas, você não está só salvando seus dentes, você está protegendo sua saúde geral e possivelmente prolongando sua vida. Então pare de ignorar aquele sangue na pia. Pare de achar que é normal, que é coisa da idade, que não tem jeito. Tem jeito, tem tratamento, tem solução. Mas você precisa agir agora, não daqui a 6 meses quando o problema estiver pior. Vá ao dentista, trate a doença periodontal, implemente os 10 passos que eu revelei e assuma o controle da sua saúde bucal. Suas gengivas podem parar de sangrar, seus dentes podem ser salvos, sua saúde geral pode melhorar. Mas isso depende de você tomar a decisão agora de fazer o que precisa ser feito. Não deixe para amanhã. Não aceite sangramento como destino. Lute pelos seus dentes, lute pela sua saúde, porque você merece viver sem sangramento, sem dor, sem medo de perder seus dentes. Se este vídeo te revelou porque sua gengiva sangra tanto e te deu o plano completo para parar isso definitivamente, se inscreva no canal para mais alertas sobre saúde bucal na terceira idade. Deixe um comentário contando há quanto tempo sua gengiva sangra e qual desses passos você vai implementar primeiro. E compartilhe este vídeo urgentemente com alguém que também está vendo sangue toda vez que escova os dentes. Suas gengivas podem parar de sangrar e agora você sabe exatamente como fazer isso acontecer. Até o próximo vídeo.